Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Vamos começando a nossa live de hoje. Já desejando para todos um beijo no coração de cada um de vocês. Tudo bom, tudo de lindo. Desejando para todos uma quarta-feira linda, maravilhosa. 1º de março, né, gente? Olha, que março vai começar muito bem com as nossas lives. E que dê tudo certo na vida de cada um de vocês. Tudo bom, tudo de lindo. Aqui também no YouTube e também no Instagram. Cristina, um beijo para você. Elcabra, hello, hello, hello. Friend. Então vamos lá. A Joquebed Souza, um beijo para você, gata. Tudo de bom, tudo de lindo. Pra gente, começando nossa live de hoje. Gente, Ana Hickman, né? Tá falando nela e foi um pedido de um rapaz semana passada, eu acho. Quero saber como é que faz o cabelo da Ana Hickman. Então, tamo aqui, tamo junto. Vou explicar tudo para vocês, né? Foi uma promoção, né, que a Ana Hickman fez junto com outras famosas, né, para colocar, para promover esse ruivo aí da vela. Tá lindo, né? Aí ela é linda aí, claro, fica tudo lindo. Então vamos lá, gente, olha, essa live ela fica gravada aqui no YouTube, tá? Nós estamos nos dois, né? No Instagram e no YouTube. E tem essa vista linda, maravilhosa. Não sei se dá para vocês verem daí. Olha, essa vista linda, maravilhosa aqui do oceano, aqui direto da Espanha, e precisamente em Cádiz, na Espanha. Ai, lindo, lindo, lindo. É Mediterrâneo, é o Mediterrâneo. Estamos de férias aqui, gente, olha, tá um dia lindo, sol danado, tá um ventinho, mas tá bom. Então, gente, olha, esse cabelo da Ana Hickman, eu vou contar todos os segredos para vocês, né? Todo mundo pode usar, fica lindo em todo tom de pele, porque ela escolheu um ruivo que não é muito aberto, então combina com pele morenas, pele clarinha, pele negra, combina com tudo, tá? Tá no tom de 6, né? Mas antes, sou Alessandra Velay, hairstyle, especialista em cores de cabelo, também tratamentos, entendo tudo de salão. Então tá, vamos lá, gente, olha, Mas antes, claro, né, antes de eu falar da cor, mostrar a cor para vocês, peça o like, né? Curta o vídeo, se inscreva no canal e também compartilhe naquele grupo de WhatsApp, Facebook, Pinterest, que tá aí, tá cheio de mulher querendo saber essa cor do cabelo da Ana Hickman, né? Então, também como cobrir os brancos, tá? Tudo vou explicar aqui para vocês, dando dica para vocês, tá? Dicas extras também. E também como pintar o cabelo, cabelo virgem, o cabelo que tá descolorido, no caso da Ana Hickman, ele tava descolorido, tava loirão, né? Platinado. Então, ela mesmo fez a transformação, viu o vídeo. E é muito facinho de fazer, gente. Olha, porque eu não tenho aqui a cartela da vela, né? A Coleston, que foi essa a marca que foi, mas está em todas as redes sociais, na rede social da Ana Hickman, tá lá no Instagram dela, tá no da Vela também, né? Profissional, pode dar uma olhadinha lá. Então, as cores estão tudo lá desse 6/74, tá? 6/74, que a vela Coleston, tá? A Coleston da vela. Então, é esse ruivo que ela tá no cabelo. 6/74. A vela trabalha com barra, né? A L'Oréal trabalha com ponto. Então, vírgula, né? Mas não importa. O que eu achei bem parecido aqui nessa cartela da L'Oréal que eu tenho aqui, né? É esse 6,46. Ele é bem parecido, olha. Ele é bem, bem parecido mesmo. Entendeu? Então, igual o cabelo, eu vou colocar logo aqui a numeração. Não se preocupe que eu vou deixar aqui no YouTube, depois eu mostro aqui no Instagram. Aqui no YouTube, as numerações, tudo no card do vídeo, aqui embaixo do vídeo, tá? Que eu vou falar aqui para vocês, os OX, tudo bonitinho, tá? Esse 6,46, tá? Eu achei muito parecido. Essa aqui é a cartela da L'Oréal, tá? A Mais Real da L'Oréal. Com essa cor que a Ana Hickman tá? Muito parecido mesmo. 6,46, tá? Olha, esse 6,46 aqui, gente, eu achei muito parecido com a cor
que tá pintado o cabelo da Ana Hickman, tá? Então, 6,46. Esse aqui é a Magirel da L'Oréal, tá? Então, eu vou colocar... Peraí. Ela é igual um livro, essa cartela. Oi, oi, oi. Tô me bananando aqui. Ah, tá aqui. Tá aqui, ó. É a Magirel da L'Oréal, tá? Essa que eu mostrei para vocês aqui, tá? Agora, esse 6,74, que é o cabelo mesmo que é pintado o cabelo, né, da Ana Hickman, é o... Porque eu não tenho cartela deles, né? Da Vela. Então, ele 6,40 barra 6 barra 74, tá? Então é esse. Então, eu vou deixar anotado aqui embaixo essas duas cores que eu tô colocando aqui para vocês, junto com as OX, tudo bonitinho, tá bom? Então, vamos lá, vamos explicar para vocês, começando pelo cabelo dela, né? Como é que tava o cabelo dela, tava loirão, platinado, né? Aquele loiro ali, descolorido, que ela faz luzes, né? Pinta todo o cabelo, descolore praticamente tudo. Então, e como é que vai? Vamos começar pelas dicas, depois eu coloco o cabelo virgem, né? Então, pela essa dica, se o cabelo tá descolorido, feito mechas, nesses fundos de clareamento 6, 8, 9 e 10, né? Que são aqueles louros claros e claríssimos que estão descoloridos, ou feito mechas, ou descoloração global. Então, pode ser feito direto, tá? Como ela fez, né? Inclusive, ela fez lá no canal dela. Foi, dei uma olhadinha lá. Ela mesmo fez. E coloca esse 6,74, né, que foi usado, né? Ou então esse que eu mostrei para vocês agora, essa também, tá? Esse outro aí da Magirel. Com AUX de 10 volumes, gente. Olha, tem que trabalhar quando o cabelo está descolorido, né? Feito mechas, uma descoloração nesse fundo de clareamento 8, 9, 10, né? Que estão nesses louros claros e claríssimos, descolorido. Então, a gente tem que colocar com AUX de 10 volumes, tá? Essa cor, né? Do 6,74/74. Com 10 volumes e deixa o tempo de pausa de 10 minutinhos, tá bom? Pode ser que a gente tenha que fazer uma repigmentação, entendeu? Por exemplo, se está aí nos platinados, está assim naqueles fundos de clareamento 9 ou 10, não, que está quase branco, né? O cabelo bem platinado, bem perolado mesmo, são os louros frios, né? Então, neste caso, é melhor fazer uma repigmentação. Aqui no nosso canal, na playlist Passo a Passo, tem como fazer, esse é o título do vídeo, tá? Como fazer repigmentação ou pré-pigmentação. Eu coloquei alguma coisa assim, sabe? Um desses dois títulos, né? Pré-pigmentação ou repigmentação. Então, lá tem o passo a passo de como sair dos platinados até nesses tons de 6 ou 5, tá? Então, do jeito que faz lá, pega com essas dicas daqui. O passo a passo tá lá e as dicas daqui como fazer essa pré-pigmentação ou repigmentação, como é chamado, tá? Por quê? Porque para dar uma escurecida aí, 4, 5 tons, né? Já que esse cabelo tá bem descolorido, né? Tá bem nesses fundos de clareamento, tá quase branco, né? Ou branco, e a gente quer diminuir para esse 6 aí, qual que é esse tom desse 6, tá? Então, é mais indicado fazer essa repigmentação ou pré-pigmentação quando a gente vai escurecer 4, 5 tons ou mais, né? Tem gente que sai desse platinado e quer ir para os castanhos, né? Então, é melhor fazer essa repigmentação, tá? Então, agora a gente vai para uma outra situação, tá? De um cabelo que a gente quer, por exemplo, a gente quer colocar ele, um cabelo virgem, né? Cabelo que a gente quer. Não, vamos, já que a gente está falando de descoloração, como que a gente vai fazer para um cabelo que a gente vai descolorir nesse caso, né? Quer tirar cores escuras, um preto, um castanho, um chocolate. Quero colocar esse cabelo, esse ruivo paixão da Ana Hickman, que eu achei lindo. Ficou bonito mesmo, né? Eu gostei. Ficou bonito para ela. E aí,
E aí a gente quer tirar esse cabelo tingido, né? Essas cores que estão aí, de repente tá um mel e eu quero, né? Tem um vermelho nesse cabelo, tem uma outra cor de ruivo, tá? Pode fazer às vezes uma champuzada, de repente tá aí um tom de vermelho, um ruivo, ou um castanho que a gente pintou 1, 2 vezes, então é muito fácil de tirar com a champuzada, porque ela é mais fraca do que uma descoloração. Agora, quando tá o cabelo assim, pintado assim, 3, 10 anos, né, ou mais, muito tempo, né? Então, aí é melhor fazer uma descoloração mesmo. É a famosa decapagem, né? Que na verdade é uma descoloração, mas sempre, sempre, sempre um teste de mecha, porque aí é a resposta final, é a tacada final para a gente ter a certeza, gente, porque é assim que a gente faz no salão, tá? Eu explico para vocês aqui. Ter a certeza que a gente realmente vai fazer aquela descoloração, aquela champuzada, e vai tirar a mesma coisa, a cor do cabelo, no caso aqui, né? Tirando essas cores aí, descolorindo. Então, a gente faz antes no teste para saber se vai acontecer mesmo, se vai acontecer isso, né? Tirar essa cor do cabelo, no caso aqui, dessa descoloração, tá? Então, aí, a gente, olha, eu vou dar uma dica extra aqui, que eu sempre dou, quando a gente tem um cabelo que a gente está pintado aí muito tempo, né, que eu tô falando aqui, né, 3, 4, 5, 10 anos, está muito impregnado de tinta, então é melhor a gente usar o descolorante que era 10, 12 tons, né, aqueles descolorantes que são extra fortes, como as marcas chamam, sabe? Então, eles que são perfeitos aí, ideal para a gente realmente para tirar essa cor do cabelo que está muito tempo aí pintado, né? Muitos anos, né? Então, e 2 test mesh vem bem aqui também. Um papel de coxinha de 20, outro papel de coxinha de 30 volumes, para saber qual que a gente vai mesmo descolorir esse cabelo, né? Para não perder tempo. E aí, a gente detecta tudo no teste, né? Se o cabelo não vai quebrar, que é o mais importante, né? Se não vai ter corte químico, se ele vai poder chegar neste fundo de clareamento 6, que não é difícil de chegar, tá? Com os descolorantes aqui, né? Quando está muito impregnado de tinta. E aí, faz a mistura, tá? Esse é importante de colocar aqui. Esse fundo de clareamento 6, ele é tipo uma cor de ferrugem, tá? É assim que vai ficar o cabelo, as mechas, né? Se quiser fazer mechas também, tá muito em alta agora, né? Fazer mechas nesses tons acobreados, tá? Fica lindo. Às vezes a pessoa não quer colocar em todo o cabelo, pode fazer umas mechinhas estilo morena iluminada, então, né? A gente é que manda. Quem tem cabelo que manda. Então, aí a gente vai colocar nessas mechas, ou fazendo essa mistura, né, dessa tonalização desse cabelo, esse 6/74 mais o 6.1. 6.1 ele vai entrar aqui somente para neutralizar esse fundo ferrugem, que é dessa descoloração que vai ficar no cabelo, tá? Das mechas, do cabelo em geral. Esse 6.1 tipo assim, coloca 10 gramas, tá? É pequena quantidade dele. Se o cabelo for longo, no meio da costa, aqui no peito, é um cabelo longo, então 10 gramas é o suficiente desse 6.1. Se o cabelo for mediano ou curto, 5 gramas desse 6.1. O restante, que é a maior quantidade, vai ser da cor principal, que é esse ruivo, né? O 6/74. Sempre estou esquecendo dele. Desse ruivo, muita gente me pergunta, né? O cabelo longo, 100 gramas, a gente gasta logo de cara, tá? Mas pode ser que nessas quantidades que eu vou colocar de acordo com o comprimento do cabelo, pode ser que gaste um pouco mais, desse 6/74. Então, se o cabelo for mediano, 60 gramas, e o cabelo curto, acima do ombro, 40 gramas. Então tá, vamos lá. Fez a misturinha aí com OX de 10 volumes, ou pode ser uma OX mais baixa nesse caso, e deixa o tempo de pausa de 8 a 10 minutos. Esse tempo ideal de uma tonalização, depois das mechas. Então, vamos lá para uma outra situação. De um cabelo que eu quero pintar ele pela primeira vez, um cabelo virgem. E eu escolhi essa cor. Essa cor agora tá em alta, né? Ana Hickman falou, tá falado. Eu achei linda também. Então, eu quero esse 6.74. Gente, ó, cabelo virgem, se ele for um cabelo castanho escuro, castanho médio, são chamados até de preto, tem que colocar ao X de 40 volumes. Cuidado! Porque esse Coleston,
pode ser aqueles de caixinha, né? E vem com uma OX de 20 volumes, tá? Quem tem o cabelo, né, virgem com com esses tons de cabelo natural, né? O cabelo virgem, cabelos castanho escuro, castanho médio, então tem que colocar coxinha de 40, porque senão não vai clarear, tá bom? Não vai clarear, não vai dar esse tom desse da Ana Hickman, tá bom? Tem que colocar o X de 40. Agora, aí tem que comprar separado, né? Ou então comprar a linha profissional que tem da Coleston também, né? Tem a linha profissional da Coleston com essa mesma cor, já verifiquei, tá? Só comprar na internet ou em qualquer loja, né, que vende produtos para cabeleireiros, geralmente é assim, né? Porque produto profissional eles não vendem em perfumaria, nem em supermercado. Então, é melhor comprar a linha profissional e comprar a OX, né, oxigenada, separado, porque vai ser de 40 volumes, tá bom? Já estou avisando aqui, porque senão vai dar ruim o cabelo. O cabelo não vai clarear, não vai ficar cabelo da Ana Hickman, vai ficar muito escuro. Aí a gente nem vê se tá. Vai ficar escuro. Mas antes pintar logo de castanho. É melhor. Tá bom? Então vamos lá. Agora, se o cabelo é um pouco mais aberto, cabelo virgem, se ele é um cabelo castanho claro ou um louro escuro, aí sim pode usar a OX de 20 volumes, que pode comprar da caixinha. É porque eu vi que ela usou a caixinha lá. Então, como o pessoal não sabe, né, e vai pela famosa, então eu já estou avisando aqui, entendeu? Então já pode comprar a da caixinha. Quem tem o cabelo natural, cabelo virgem, castanho claro ou um louro escuro. Por quê? Porque eles são mais abertos e a OX de 20 volumes é o suficiente para deixar exatamente esse tom do cabelo da Ana Hickman. Bom? Então tá, vamos lá. Vamos provar aí. Galera aí. Se tiverem em dúvidas, por que, Alessandra, 40? Eu não quero usar 40, eu quero usar 20. Então tá, vamos lá. Vamos fazer a matemáticazinha aqui para a gente fixar na cabeça e não vai ter erro se fizer desse jeito, tá? O cabelo virgem, castanho escuro, é representado pelo 3, tá? 3, 4, 5, 6, tá? 10, 20, 30, 40 volumes, tá? Por isso que o cabelo de castanho escuro, castanho médio, tem que usar 40 volumes. Bom? Então, agora vamos lá. E o castanho claro, né, é 20 volumes, porque é 5, 6, tá? Que é no tom desse 6, e a gente está no 5 e no 6, aí a gente usa 20 volumes. Bom? Agora vamos lá para uma outra situação de um cabelo que a gente vai fazer retoque de raiz daqui 1 mês, 2 meses, sabe? Cresceu aí 1, 2 dedinhos, 1, 2 centímetros, e a gente quer colocar de novo, né? Quer, né, cobrir branquinho, pode ser. Gente, olha, eu esqueci. Nessa do cabelo virgem, né, dessa situação que a pessoa vai colorir o cabelo pela primeira vez, quem tiver os cabelos grisalhos tem que colocar o 6.0 junto, tá? Junto com essa cor, que é o 6/74, né? Que é a cor que a gente está colocando aqui, que é o cabelo da Ana Hickman. Então, tem que colocar o 6.0 junto, porque senão não cobre o branco, tá? Então, meio a meio, 50% de cada. 6.0 mais essa cor da Ana Hickman, tá bom? Então, não vai, de forma nenhuma, não vai, esse 6.0, ele não vai mudar a cor dessa cor do 6/74, tá? Que é esse ruivo, tá, da Ana Hickman? Não muda de forma nenhuma, tá? Por quê? Porque o 0 na matemática, ele é neutro, então vai isso para a coloração também. Quando tá junto, mesmo no mesmo tom, né, no mesmo fundo de clareamento, então ele vai no mesmo tom de 6,6, que eu estou querendo dizer, aí a gente não se preocupa que não vai mudar, tá bom? Essa cor principal, né, desse ruivo. Agora, vamos lá, e essas OX que eu já falei aqui, você é a mesma. Se usou esse 6.0 ou não usou, vai ser a mesma OX. Agora, vamos lá para esse o retoque de raiz, né, como estava falando,
daqui a 1 mês, 2 meses, vai crescer 1, 2 centímetros aí nesse meio tempo, né? E a gente vai querer fazer o retoque de raiz. Gente, o segredo é diminuir o OX, nada mais do que isso, tá? Por quê? Por quê? Porque essa quenturinha da nossa pele, e o nosso couro cabeludo também é uma pele, né? Você pega assim na sua pele, você vê aquela quenturinha, né? Então, essa quenturinha, ela faz quase que quebrar a volumagem do OX, porque tá muito próximo do nosso couro cabeludo, esses 2 dedinhos aqui, entendeu? 1, 2 dedinhos. Aí é por causa disso que o cabelo, muita gente reclama, né? Ah, minha raiz ficou mais clara. É por causa disso, não diminuiu a OX, né? Por exemplo, se usou a OX de 40 volumes, né? Para colorir todo o cabelo. Precisou usar, né? Ok, tá. Aí, quando a gente vai fazer o retoque, nesse caso que está no tom de 6 em tom de 7, a gente diminui para 20 volumes esse retoque de raiz, tá? Se fosse no tom de loiro, 8, 9, 10, a gente diminuiria para 30 volumes, entendeu? Mas nesse caso é no tom de 6, então a gente diminui para 20 volumes a OX no retoque de raiz. Se pintou com 20 volumes, Alessandra, diminui para 10 volumes o retoque de raiz. Se pintou com 30 volumes, Alessandra, vai diminuir também para 20 volumes, tá bom? Sempre assim, diminuindo um pouco. Agora vamos lá. É só isso, né? É só isso. Agora vamos para a pergunta de vocês, que não quer calar. Depois eu venho aqui no YouTube. Vamos começar pelo YouTube, depois venho no Instagram. Vamos lá, vamos começar aqui, dando essa vista aqui maravilhosa, que eu gosto de ver lá na telinha aí. O mar batendo as ondas. Vamos lá. Quem é ré? Um beijo para você, amo seus vídeos. Obrigado, gata. Jaque Bad, já tinha falado no começo, né? William Aparecido, um beijo para você, bom dia. Essa cor combina com a pele negra, super combina, porque é um tom de ruivo escuro, né? É mais escuro. Ficou um pouquinho mais aberto na Ana Hickman, porque ela tava com o cabelo platinado, né, gente? Aí ficou um pouquinho mais aberto, tá? Eu vi que ficou um pouquinho mais aberto. Agora, mas quando a gente, por exemplo, pinta e o cabelo tá escuro, né? Um cabelo cabelo natural, por exemplo, louro escuro ou um castanho mesmo, aí ele dá uma leve escurecida, entendeu? E mesmo que a pessoa use uma OX correta, tudo, aí muda um pouquinho, tá? Mas fica mais ou menos parecido. A Kenia Ré, um beijo para você. Se a pessoa tem cabelo castanho natural na raiz e mais claro nas pontas, um 7 nas pontas, pinta de uma cor só ou não? Olha, se tá no tom de 7, então pode ser, tá? Pode ser que tenha que fazer, por exemplo, se for um castanho escuro, né, um castanho médio, pode ser, é melhor, tá? É melhor que faça uma descoloração nesse tom, nesse fundo de clareamento 7, pode ser fundo de clareamento 7, melhor, tá? Para não ter diferença, entendeu? Tem essa opção. Agora, se a pessoa não tiver, por exemplo, se ela não porque tem gente que não faz questão, entendeu? Eu vejo aqui no salão. Ah, não, olha, Sandra, a gente mostra a diferença, explica a diferença que vai dar, é mínima, mas tem, sabe? É mínima, mas tem. E aí a pessoa vai dizer, olha, por quê? Porque vai ter que usar uma OX, né, de 30 volumes, por exemplo, às vezes 40 volumes, para colocar com esse ruivo, no caso aqui, né? E aí no tom de 7, pode colocar até 20 volumes, entendeu? Fazer uma champuzada para tirar a cor que está em questão, não sei qual é a cor que está, né? Mas pode fazer uma champuzada para limpeza de cor e pintar lá. Mas tem gente que diz, ah, não, eu quero igualzinho, entendeu? Porque tem uma leve diferença, tem. Mas tem gente que não se incomoda com essa diferença, entendeu? Aí é por causa disso. Aí, se a pessoa dizer, ah, não, eu quero igualzinho, da raiz até as pontas, aí vai ter que descolorir, fazer uma descoloração global.
nesse fundo de clareamento 7 e depois coloco o 6 mesmo. Esse 6 com o OX de 10 volumes, que fica perfeito. Entendeu? Pode ser assim. Aí você mostra, né, um teste de mecha para a pessoa, no cabelo dela, olha, vai ficar assim nessa área onde está descolorido, nas mechas ou nas pontas, né, como que esteja o cabelo, né, descolorido, nesse fundo 7, de clareamento 7, aí mostra lá e mostra a área que não está, né, que está virgem no cabelo, né, que não está pintada, que não tem coloração, aí vê a diferença, a pessoa quer, entendeu? É assim que a gente faz. Por quê? Porque se descolorir todo o cabelo, a pessoa vai ter que descolorir sempre, entendeu? Toda vez que crescer, ela vai ter que descolorir também. Aí a pessoa escolhe por causa disso. A pessoa escolhe, eu quero pintar mesmo meu cabelo, eu não quero que descolore a raiz dele, toda vez que pintar, daqui a 2 meses, vou ter que fazer a descoloração de novo, sabe? Mesmo que seja com uma OX de 10 volumes, né? Porque a raiz crescida é bem próximo do nosso couro cabeludo, a gente vai ter que descolorir com OX de 10, melhor. Não há necessidade de uma OX maior, mas vai ter que descolorir, é um trabalho. Aí depois tonaliza. Entendeu? Aí tem pessoas que não querem passar por esse processo. Aí a pessoa que escolhe. Vamos lá. Brahim, hello, hello, hello. Maria Costa, um beijo para você, bom dia. Priscila na área, um beijo para você, bom dia, gata. Passou aqui. A Rosana, um beijão para você, me perdi. Bom dia, meu amor, um beijo para você, gata. Eu amei essas dicas, salvou meu cabelo estava 7.3, eu fiz uma shampoozada, depois fiz uma pintura com a cor 10. O meu cabelo ficou com a raiz uma cor ferrugem. Peraí. Ele estava pintado com 7.3, você fez uma shampoozada, aí depois você pintou. Aí ficou legal. Chegou no fundo de clareamento 9, né? Com certeza, é mais fácil de chegar, né? Que bom que deu certo. A cor ferrugem, a raiz ficou cor ferrugem, mas aí tem que ter um fundo de clareamento, por exemplo, para você tonalizou com 10.0, né? Aí tem que tonalizar com mais uma cor nessa mistura, que é o 10.2, para tirar esse amarelado do cabelo, porque tem que atingir um amarelo sol, sabe? Ou um amarelo sol, com amarelão sol, ou é o fundo de clareamento 9, ou então um amarelo bem clarinho, que é o fundo de clareamento 10, que é quase transparente, quase branco, entendeu? Aí tonaliza com 10.0 mais o 10.2. 10.2 ele vai entrar aqui somente para neutralizar esse fundo amarelado, entendeu? Do 9 ou do 10, né? É amarelo. Então aí ele vai tirar esse amarelão aí, tá? É assim que a gente faz, porque senão não dá certo. A cor, ela fica outra cor. Bahrein, good night, friend. Fantastic Kitness, hello, 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 friend. A Sônia na área, um beijo para você, bom dia. Maria Coelho, a Marina Coelho, um beijão para vocês, gatas. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos aqui no Instagram. Vamos lá, vamos. Aqui a Cristina na área. Um beijo para você, Vitória Oliveira, Ângela, um beijo para vocês, meninas e meninos ali em cabelo. Um beijão.
Labela Story, um beijo para você. Dinorá na área, um beijo para você. Adri, a Cíntia. Bom dia, Labela, um beijo para você. Lindona, vocês são lindona. A Elisângela na área, um beijão para você. O Wagner. O Hassen, hello, hello, hello. Aí, bom dia para você, gata. Sandra Nunes, um beijo para você, gata. Tá direto de Portugal. Se Deus quiser. Estamos lá em maio. Oh, meu pai, não vou nem falar, porque eu falei tanto do ano passado e deu um bug. A Luzia na área, um beijo para você, Priscila, Sandra. Feriado de Tomar. Por isso não trabalho hoje. Finalmente posso ver sua live. Obrigado, gata. Seja muito bem-vinda. Beijo de Portugal. Um beijo aqui da Espanha. É, que tá do ladinho, né? É do ladinho. São os vizinhos. E a gente tá próximo do... a gente tá próximo do... E o Reri queria ir lá dar uma olhada. Queria dar um pulo em Portugal. Eu digo, não dá. Ele é assim, ele é todo entusiasmado com as coisas. Eu digo, não, eu dou uma freada. Eu digo, não. É cada um no seu quadrado. Essa vez é Espanha e daqui para maio a gente vai só para Portugal, direto. Tem que aproveitar, né, um pouquinho a vida. Não é só trabalho. A Fernanda, um beijão para você. Salvatore, hello, hello, hello. Albert, Aliaire, um beijão, gata. Lia Irênio, deve ser, né? Um beijão. A Elisângela na área, Verônica. Elisângela, bom dia, um beijão. A Cleide, um beijo para você. Sítio Tio da Auxílio. E da Alício, desculpa, um beijão. A Elisângela, um beijão. Passava o tonalizante castanho escuro. Agora, fui na cabeleireira para descolorir, ficou laranja. O que faço? Que cor de tonalizante passar? Ficou laranja. Se for um laranja assim mais aberto, tipo um laranjão fruta, sabe? Cor de fruta de laranja, é o fundo de clareamento 7. Se for aquele laranja mais fechado, mais escuro, tipo um ferrugem, é o fundo de clareamento 6, tá? Agora, eu vou dar duas opções aqui. No 7, pode colocar um mel, que é o 7.1 mais o 7.3, essa mistura, 50% de cada, com OX de 10 volumes e deixa o tempo de pausa de 8 a 10 minutos. Se for no 6, nesse ferrugem que ficou, né, um laranja mais escuro, então vai dar uma cor com essa mistura do caramelo, que é o 6.1 mais o 6.3, 50% de cada, OX de 10 volumes, tempo de pausa de 8 a 10 minutos, tá? Dá essas cores que eu tô falando aqui, se fizer direitinho. Sítio Tio Dalício, qual AOX colocar para cobrir fio da raiz? Uso a tinta 6. Qual AOX? Pode colocar AOX de... Mas qual qual o tom do seu cabelo? Do seu cabelo natural? Você quer que apareça mesmo 6, né? 6.0? Se for cabelos castanho escuro, castanho médio, tem que colocar ao X de 20 volumes. Tá? Agora, se for um cabelo virgem, né, que eu tô falando, cabelo natural, cabelo castanho claro ou louro escuro, pode ser até ao X de 10 volumes, que vai ficar exatamente a cor do 6.0. A Marisa na área, um beijão para você. A Lia, um beijão. A Luzia, a Antônia, a Gomes, Luzia, Antônia, um beijão. Alessandro, boa tarde. Qual o nome da cor da tinta para cabelo 6.13?
É a Mais Real da L'Oréal. Eu falei dela outro dia, né? Acho que foi semana passada, eu acho. Ou retrasada. A cor a marca da tinta é a Mais Real da L'Oréal. É profissional. Deixa eu ver por aqui. A Vera Ré, um beijão para você, Vera Ré Estúdio, a Maria Lady, um beijão. A Malu, a Ioda, um beijão para você. É Ioca Bel do Carmo, um beijão. A Claudinha, o Rodolfo na área, um beijão. A Gleice, né? Um beijão. A Ana, a Carla Werneck Oliveira. Não, é a Anaíla Oliveira, um beijão. Elideia, um beijão, gata. A Thaís, a Joanes, a Rosa Moraes, um beijão. Hugo Monte, um beijão para vocês. Cristina Iraci, um beijão, gatas. Luci, né? Um beijão para você, gata. Um beijão. Oi, linda. Bom dia. O meu cabelo está meio vermelho. Se eu colocar o 73, pega? Pega. Tipo assim, se o cabelo tá vermelho pintado mesmo, né? Tá desbotado, de repente, né? Porque o cabelo vermelho desbota muito rápido. A tinta que eu tô falando, então tem que fazer uma shampoozada, tá? Antes, porque senão não vai sair esse vermelho daí. Se colocar uma tinta escura nele, né? 7,3, na maioria das marcas, né? É tipo um mel, um tom de mel, assim, um mel, tipo mel de abelha, um mel mais escuro, né? Tá? Então, esse 7,3. Mas ele também não. Se for é dessa cor, né? Porque a maioria das marcas é essa cor que eu tô falando aqui. Agora, às vezes muda, né? Outras marcas mudam. Bom, então, mas o certo que tem que fazer é fazer uma shampoozada, se o cabelo tá vermelho, tá pintado com uma tinta vermelha, desbotado, por exemplo. Melhor fazer uma shampoozada e depois tonaliza. Pode colocar o 7,3? Pode. Tem que atingir um fundo com a shampoozada, e fazer um teste de mecha antes, né? Para saber um fundo. Gente, olha, aqui no nosso canal tem como fazer shampoozada, tá? Na playlist passo a passo. Eu sempre deixo aqui no YouTube, no caso que vai ficar gravada essa live, o link do passo a passo da shampoozada. Bom? Então, só clicar no link. Porque muita gente pergunta, né, como fazer shampoozada, eu já deixo aí o link já. Aí depois tem que atingir um fundo de clareamento, já vê tudo no teste que eu tô falando aqui, tá? Para não ter erro na hora que vai fazer no cabelo todo. Atinge o fundo de clareamento do 7, que é tipo um laranjão, sabe? A laranja de laranja fruta, esse laranjão tem que ficar no cabelo todo, e depois tonaliza com o 7,3 mais o 7,1. Por exemplo, se o cabelo ele coloca meia meia, melhor, tá? Melhor colocar meia meia nesse caso aqui. Coloca o 7,3 mais o 7,1, 50% de cada meia meio, e coloca com a OX de 10 volumes. Agora, se o cabelo ele tá pintado, nunca foi descolorido, né? Só foi pintado com essa cor do vermelho, nunca foi descolorido, aí deixa e fez a shampoozada, né? Para tirar essa cor. Deixa o tempo de pausa de 10, da própria marca da tinta que, que você está usando, deixa o tempo de pausa da própria marca da tinta que você está usando e usa o X de 10 volumes, tá? Agora, se o cabelo ele já foi descolorido um tempo atrás, assim, uns meses atrás, né? Ainda tem essa descoloração ainda no cabelo e fez a shampoozada, então a gente vai agir um pouquinho diferente, tá? Que aí o cabelo, quando ele é descolorido, ele fica mais sensibilizado, né? Ele já fica um pouco mais sensibilizado. Então, aí a gente fez a shampoozada nele, né? Ele tem essa descoloração aí por baixo. E aí a gente usa o X de 10 volumes, e deixa o tempo de pausa de 10 minutos. Bom? Que o tempo de pausa também ele pode atrapalhar.
Pode deixar o corte químico. Então é isso. A Helena, um beijão para você. A Sabrina na área, um beijão para você. A Maria Cícera, um beijão. A Rose na área, um beijo. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. A Sônia, um beijo para você. Já parei aqui, né? Espaço da Beleza, um beijão para você. Alessandra, Deus te abençoe. Amém, gata. Abençoe todos nós. Sempre, Jaci. Um beijão, gata. A Cristiane na área, um beijo para você. Vídeos maravilhosos, obrigado, gata. A Márcia Ana, um beijão. Márcia de Pernambuco, um beijo para Pernambuco também, Márcia. Um beijo para você. Por favor, o meu cabelo tá loiro, médio. Mas quero deixar caramelo. Que cor coloco? Alessandra, obrigado. Tá pintado? Se tá pintado, tá louro médio, né? Se ele tá pintado com esse louro médio, esse 4, tá tingido, então tem que descolorir, tem que chegar num fundo de clareamento 6, que quer colocar o caramelo, né? Tem que chegar no fundo de clareamento 6, tipo uma cor de ferrugem, o cabelo, e deixar e colocar colocar o 6.1 mais o 6.3, que é o caramelo, né? 6.1 mais 6.3, 50% de cada nessa mistura que vai fazer depois da descoloração ou da champusada, né? Pode ser também. De repente não tá pintado com o cabelo muito tempo, pode ser que saia com a champusada. Tá? Ah, ok. Ah, é. Uhum. Aí, então, tá um sol danado lá fora. Então, a gente vai com de 8 a 10 minutos. Bom? Agora, se o cabelo tá virgem, né? O cabelo que nunca foi pintado, nunca foi colorido, é o caramelo, né? Coloca esse 6.3 ou 6.03, que são os caramelos, com AOX de 40 volumes. Bom? Gente, olha, já zeramos aqui no YouTube, aqui também no Instagram, zeramos, não tem mais pergunta para vocês. Um beijo para vocês e amanhã a gente volta, com certeza. Estamos batendo nossos pontinhos aqui. Um beijo, obrigado pela companhia. Tchau, tchau.